Funk Brasil entrevista MC Maromba. Maromba, onde que você nasceu? Onde você foi criado? E qual é a sua religião? Vamos lá. Eu sou de Nova Iguaçu, né? Eu sou iguaçuano, nasci em Nova Iguaçu e me mudei para o Rio, capital, com 16 anos de idade, né? E eu sou espiritualista, né? Eu sou de berço evangélico, né? Seguidor de Cristo, mas eu não frequento nenhuma religião desde os 13 anos de idade. Mas eu sou espiritualista, não posso dizer que eu sou espírita porque eu não pratico nenhuma religião. E você cresceu aonde? Sua infância, sua adolescência? Foi em Nova Iguaçu. Toda em Nova Iguaçu. E quais eram suas influências musicais nessa época? Cara, Mamonas Assassinas, né? O meu funk é um funk de humor, e antes de eu cantar funk, o humor já me agradava na música. Então, Mamonas, Raimundos, na adolescência eu ouvia muito Raimundos, aquele álbum Só no Forever foi muito marcante para mim, me influenciou muito no que eu faço hoje, né? Então, Mamonas e Raimundos, da música que era fora do funk, eu acho que isso daí que me influenciou mais. Então, uma coisa, mais o rock, então. O hardcore, né? Mamonas era uma banda hardcore, né? Sim. Então, e o Raimundos também, Raimundos também. Aquela zoação com um som bem pesado. E daí, quando que o funk aparece na sua vida? Então, o funk sempre esteve, né? Nasci no Rio, um bairro periférico, Jardim Alvorada, um bairro bem simples, que tinha muitas dificuldades. Até quando eu vivia lá, minha rua não era asfaltada. Então, era periferia, né? Não era bem favela com becos e vielas, mas, pô, era já sempre um defunto ali na esquina da minha casa. Era assim, entendeu? Então, eu sempre tive contato com a marginalidade, né? Sim. Era um lugar que era dominado por grupos de extermínio. Até o momento não existia o termo de milícia, né? Isso daí veio de uns 10 anos pra cá. Mas, assim, era um lugar pesado e parece que hoje tá pior, infelizmente. Mas o funk sempre esteve presente. E quais eram os funks que você lembra, assim, dessa época? Rapaz, eu com 7 anos de idade, eu lembro que eu escutei uma música também que era muito engraçada. Eu não entendi o que o Cidinho e o Doca falavam na música, mas eu achava muito engraçada, que era do bonde da CDD, né? Se você for funkeiro, eu quero ver mexer com o bonde da CDD. Se você for funkeira, quero ver ralar na boca da garrafa. Ó, não peida não, hein? Ó, não peida não, hein? Tem coragem? R$100. Vai pra Minas, leva a luva. Então, até uns tempos atrás, eu não entendia porra nenhuma que se falava naquela música. Mas eu achava muito engraçado esse negócio de não peida não. Embora eu ser do Rio, ainda era criança, eu não entendia que também não peida não era dar pra trás, ter medo, amarelar. Depois que eu fui entender o termo do peida não. Mas só esse negócio de peida não era muito engraçado pra mim. Então eu achava uma música muito maneira e engraçada. Também tinha a música do Batata, Feira de Acari, que eu achava, porra, muito foda. Acho até hoje muito bom esse som. São músicas marcantes da época. Anos depois surgiu o Serginho, já era minha pré-adolescência. O Serginho estourado como MC, né, não como DJ. E são sempre esses funks voltados pro humor, pra irreverência que me marcavam mais. E me marcaram até hoje. Entendeu? E essa é a minha influência e é o que eu tento fazer até hoje, né? E esses que eram os famosos da época. Na sua época, quando você começa no funk, assim, qual era a cena? O que tava rolando? Quando eu comecei, agora eu sou MC, quero cantar funk, e vou qual botar foi cara. Como é que foi isso? Foi em 2004. Então eu tinha 15 anos de idade. E os artistas estourados da época, no Proibidão era o Sapão, o Frank, o Colibri tava
tava começando a estourar, explodiu também na época. No ano que eu comecei, foi o ano de sucesso que o Colibri explodiu. Então, mais uma referência pra mim que eu tenho, me inspiro também. Na época tinham muitos bondes de funk, grupos de dança, né? Era... Os Havaianos nem tinham chego ainda no sucesso, era os Magrinhos e muitos outros, cara, eram muitos grupos, mas o que me marcou na época de bonde eram os Magrinhos também, que era muito engraçada a apresentação dos caras, eu achava muito foda aquilo também. Eu não tinha estourado ainda, mas eu tava na minha correria. Mas de quando eu comecei, eu acho que era basicamente esses caras que me chamavam muita atenção. Tinha o Gorila Preto, estavam ainda nessa época que eu comecei estourados. O Didô também, sempre estourando músicas engraçadas, embora ele era do Proibidão também. O Didô fazia muita música de sacana, misturando putaria com piada, que é algo que eu faço até hoje também. Né? Eu vou para outros cantos também, mas o que eu me sinto bem, muito prazer de cantar é cantar, fazer piada e com sacanagem também. Demais. E quando que aparece essa sua primeira produção, assim? Como é que você produz sua primeira música? Brother, produção mesmo, eu tenho muito orgulho de falar que eu produzi com o F2, que é um cara que já tá há muito tempo aí na pista, já produziu vários sucessos e foi um cara que produziu minha primeira música. Entendeu? A primeira vez que eu fui produzir com um DJ, um cara do funk, foi esse cara lá em São João de Meriti. Isso foi quando? Que época? Porra, isso foi um ano depois, foi em 2005. E aí como é que foi? Você interferiu na batida ou não? Você só chegou com a letra? Como é que foi esse processo de criação? Então, era uma época que eu tava começando, era difícil achar alguém para fazer isso. Até então a gente gravava com um amigo na casa de um de outro, eu gravava muito lá com o Diogo, um amigo meu do bairro, que na época ele também era envolvido com dança, com bonde, grupo de dança. E daí o grupo dele produziu uma música com o F2. E o meu primo, que também produzia, meu primo que morava no Rio Comprido, ele produzia Techno Beat. Você lembra da época também? Sim. Do Techno Beat? Pra mim, é uma vertente que surgiu do funk na época, né? Mas eles queriam se desvincular, né? Do funk, acabou que isso se uniu e todo mundo que tocava Techno Beat hoje é DJ de funk, né? Eu não sei se você lembra dessa rincha da época, mas ela existiu e eu ouço todo mundo falar sobre isso. Eu ainda era um adolescente, né? Tava ali me aventurando. E essa primeira música você escreveu letra, você fez tudo, você chegou pra ele com essa letra, com tudo? Sim, eu fazia tudo, tinha muitas ideias e daí eu fui pra gravar logo 3 músicas de uma vez. E aí gravei, deixei a capela lá e depois ele me entregou produzida num CD. Eu fui até ele pra pegar o CD. Então você gravou em cima só do clique, você nem ouviu a beat, você não sabia nem o que... Não, era o beat. Era um beat de funk. Tamborzão? Tamborzão. Era um tamborzão. 128 BPM, 130. Na época, tem coisa de 128, né? Dessa época, né? Era 128 BPM. E daí eu gravei a voz e depois que eu fui ver como é que tava. Né? Depois, quando eu comecei a ter a malícia do funk, conhecer um e outro, aí que eu comecei a dar o pitaco, tá ali, produzir junto. Já vem mais ou menos uma ideia na minha cabeça quando eu tô compondo. E daí eu passo tudo pro produtor. E quando que vem o primeiro sucesso? Que você fala assim, caraca, estourei. Foi em 2013, Quem é o Teu Homem? A do Cartório. Vamos no cartório passar seu pro meu nome. E como foi esse processo? Como é que você cara, durante esse período... Isso era Condzilla já, não? Não. O Condzilla tava no sucesso, produzindo... Já tava. Vários clipes estourados na época dos artistas de ostentação de São Paulo, Baixada Santista. E daí, assim, nesse período que eu tô de 15 anos de funk, tem muitas das vezes eu dei um tempo, parei durante alguns meses, às vezes um ano,
Eu desanimava, né? Isso Sim. acontece. E aí você trabalhava Então em eu outra coisa ou não? voltava, sim. Do funk eu sobrevivo desde 2013. Uhum, Foi quando eu estourei essa música. Eu larguei meu estágio lá no esporte interativo, quando uhum, existia, né? Saí do estúdio, aí eu parei porque a agenda lotou, não tinha como mais eu fazer duas coisas. uhum, A partir dali eu sobrevivo do funk. uhum, Mas antes disso, em 2012, em 2011, final de 2011, meados de 2011, eu ajudei o G7, amigo meu, que era MC, ele tinha acabado de estourar a música Mama Eu. E fui lá pra casa dele e comecei a fazer uma correria com ele, com o irmão dele, o Regis, que trabalhava uhum, funk, até emplacar o Quem é o Teu Homem. uhum. Do Lindo de Bonito veio Quem é o Teu Homem, eu já tava com meu nome e minha imagem circulando na internet, a galera do funk já tava ligada em quem eu era, Uhum. por causa desse videoclipe, e daí o Quem é o Teu Homem explodiu, né? Explodiu. Foi pra tudo que é lugar. Exatamente. E aí, é que eu sempre tive essa ideia que você era de São Paulo, deve ser por causa disso. Quando eu Porque soube. quando as pessoas souberam de mim, eu tava Você estava muito em São envolvido, Paulo. sim. E como é que foi seu envolvimento? E automaticamente, quando isso surge? Isso surge. Já tem 3 anos, passa rápido o É. tempo, né? Aham. Então, o Quem é o Teu Homem veio, eu tentei lançar outras coisas, fiz Uhum. videoclipes, E sempre você fazendo, você produzindo, você dirigindo. exato, roteirizando. E daí depois foi caindo, não consegui emplacar nada, me endividei, Uhum. dei uma segurada, fiquei, eu acho que uns 8, 9 meses sem fazer nada de música. Uhum. E aí E trabalhou nesse tempo em alguma outra coisa ou não? não, Ficou. parei, tirei férias e Aham. Um ano comecei a sabático. treinar, fazer Aham. dieta, competir 2 vezes, né? Competições de fisiculturismo. Uhum. Foi uma terapia pra mim. Sim. E depois eu voltei com tudo. Uhum. Em meados de 2015. E no final desse mesmo ano eu emplaquei uma música que é o Acompanho Grave, Profissa na Dança. A música é uma música que fez muito sucesso. Eu acredito que até mais do que automaticamente Uhum. na América do Sul e América Central. Uhum. Ela estourou em São Paulo, em algumas outras cidades do Brasil, e depois ela começou a tocar em Bogotá e se espalhar. E eu acompanhando tudo isso pela internet, né? Uhum. Sim. Pelos gráficos. E daí ela foi andando e passou o quê? Foi 1 ano e 3 meses depois da minha volta. Em setembro de 2016 veio automaticamente com o Leleto. E você chegou. Explodiu. Continua. E foi isso. É. E você chegou a tocar nesses lugares? Na Colômbia? Vocês Não, não conseguiram? Paraguai eu não fui. Tenho amigos, por exemplo, o R1, que já foi várias vezes para O Paraguai. fazer Paraguai. Tem uma galera que faz também Colômbia. Uhum. Mas é questão de contato e valores também, entendeu? Sim. E o automaticamente, como é que foi? Como é que foi a ideia da produção? Cara, Como é que... a produção já estava pronta com o refrão do Leleto cantando automaticamente. Quando ela escuta, botar a mão no joelho. O Jones, o DJ Jones de São Paulo, Uhum. que foi um dos pioneiros a fazer aquelas aberturas de set, que isso é tipo uma espécie de cypher, né? Uhum. Então ele que começou fazendo isso e ele ia fazer ia lançar uma nova lá, ia colocar, a gente já tinha gravado, eu, WM e outros MCs, ele gravou em São Paulo e no Rio, a gente gravou lá no Morro da Deus, inclusive, lá na casa no beco lá do MC Luizinho, Uhum. na laje lá. E daí, na outra semana, quando eu tava em São Paulo, ele me mostrou essa música. A gente já ia comer uma feijoada e depois ia pro estúdio lá do WM, que é o DJ Will Cria, né? Ele assina assim. E daí o Jones me mostrou no carro a música. Tava eu, ele e um amigo dele. E ele colocou no último volume, ele escuta isso aí. Aí eu escutei uma vez, caralho, foda. Ele, não, fala nada, escuta novamente. Eu, porra, brabo, isso daí vai estourar. Ele, pô, você tem que colocar a música nessa voz.
Eu tenho que colocar a voz nessa música. De Chaves agora. E daí eu falei, cara, isso daí vai ser igual aquela música recente aí com o Lele, que é Acompanha o Grave. Isso aí vai explodir e não vai ter o reconhecimento necessário, porque é uma música muito com a linguagem de montagem do Rio, né? Muita repetição e não tinha conteúdo cantado ali, letra, né? Falei, tem que colocar um verso aí, né? Tem que colocar a letra nessa música. Aí ele, será? Ele ficou meio duvidando, não, tá bom assim ou não, cara, isso daí vai estourar. E aí chegando lá, eu passei a minha visão, eu ia botar a voz lá no estúdio do WM, e aí eu falei, o WM abraçou, não, acho que é verdade, vamos. Ele abraçou a ideia, e aí o Jones meio assim ainda, ele não tinha pego ainda a minha visão, e aí eu fiz a letra, compus a letra, a melodia do verso. E era até um pouco mais comprido. E o WM, ele teve o tempo certo ali, ele cortou no momento exato que tinha que cortar, ficou perfeito. Depois ele me mandou a música, eu mostrei pro Jones, ele achou, pô, tá muito meio sertanejo, dupla sertaneja, você não acha não? Eu, pô, não acho não, cara, tá maneiro, tá perfeito. A minha voz, depois a voz dele, mesclado. Isso tava diferente para aquele momento, entendeu? Esse tipo de formato de música. E já não tinha muitas duplas assim de funk, eu acho que não tinha nenhuma, né? Nessa mesma época voltou o Joãozinho e Cadinho, eles eram separados, eram cada uma com a sua carreira, eles gravaram música junto e decidiram também seguir. Então não era muito comum naquele momento ali. Música de dupla, mesclando a voz. Pelo que eu recordo, não era, e o Jones estranhou muito isso. Eu, não, cara, abraça que tá bom, tá brabo o negócio. E foi que foi. Ele lançou no set dele e estourou. No outro final de semana, depois do lançamento, eu tava lá, lá na Vila Natal, no estúdio do Caçula, na época, DJ Caçula, lá de São Paulo, e eu acordei, eu dormia lá no estúdio, né? No chão, eu faço isso até hoje, meu irmão, dormia nos estúdios. E eu acordei tocando minha música e a do Pikachu. Vai, toma, só gostosa, da mesma época. Né? Os caras tocavam dele, a do Pikachu vinha depois do set, era o set do Jones. Ficava repetindo aquela porra, eu acordei com aquilo ali tocando, caralho. Virou, né? Porra, virou. E em um mês já tava estourado o negócio. Essa foi Condzilla, não foi? O vídeo? Depois a música já estava explodida. Já estava explodida. O Denis tocando nas rádios, tocando aqui no Rio. Né? Já ele pegou, abraçou a música só tinha um mês a música, ele abraçou, começou a tocar pelo Brasil a música e nas rádios que ele fazia ele tinha programa em algumas rádios e fora do Rio também. E ele começou a tocar também no inicinho. E o sample, aquele sample da corneta, né? Cara, eu nem sei. Da onde vem aquele... Cara, o que acontece? A gente, no funk, o funk sempre usou muitos metais, né? E é algo que funciona muito, dá muito peso pra esse metal e tambor, né? Metal e tambor, né? Percussão e tambor. É algo que funciona muito no funk, entendeu? Eu não sei se ele sampleou, provavelmente seja um sample de alguma coisa que ele tornou uma outra coisa, né? Sim. Então não foi o sample usado ali, foi algo que ele pegou e manipulou ele levando ao braço. Exatamente. E como é que você vê a cena do funk hoje, assim? Como é que você está enxergando esse momento do funk agora? Cara, eu vejo muita gente reclamando de mercado e tal, principalmente aqui do Rio. É muito ruim, mas a gente tem que ver o funk pelo um todo, né, cara? A música, o pop nacional é o funk. Sempre foi o funk. Pelo menos desde a década de 90 é o funk. É latino, é Claudinho Buchecha, entendeu? Naldo Coringa, né? E, claro que tiveram outros artistas do pop nacional, mas é sempre algo que uma música, duas, depois, né? Os que se mantêm, né, são do funk, são funkeiros. O funk tá sempre ali presente, né? Então a gente tem que olhar pela uma forma geral de como tá o funk, né? Quebrando barreiras.
Acho que hoje o que o funk é o que o reggaeton era há 15 anos atrás, talvez, né? Com aquela música Gasolina do Daddy Yankee explodindo mundialmente. Hoje a gente tem várias músicas que explodiram, né, mundialmente, do funk. A gente tem o Bum Bum Tantan, que é a principal, acredito que foi a que mais explodiu, né? Tiveram vários remixes, né, por outros artistas. E tiveram outros também, Baile de Favela, né, e outras músicas, Tá Tranquilo, Tá Favorável. Então acho que o funk tá crescendo e não tá ruim, não. E o futuro dele? É difícil viver da música, sim, viver sim. da arte é ruim, entendeu? Mas se for, a gente tem que analisar positivamente, pelo um todo, os artistas que estão fazendo sucesso. São muitos. Hoje o pop nacional é o funk, né? O funk faz parceria com outros estilos, né? Com sertanejo, com todo mundo. Todo mundo quer regravar um funk de sucesso. Então isso aí é legal pra caramba. Então a gente tá rompendo várias barreiras. O funk hoje é o pop nacional. Você já sofreu preconceito por causa do funk? Sim. Até hoje a gente sofre, né? Se a pessoa não souber que você obtém sucesso na sua carreira, então ela vai te tratar diferente, né? Se você falar com que você trabalha, né? Pode te tratar bem ou muito mal, né? Pode te tratar bem suspeitando que você é alguém de muito sucesso. Então, caramba, legal. Mas se ela não tiver essa visão, não te conhecer e também não vier passar essa ideia de que você pode ser alguém de muito sucesso, ela pode já descartar isso e colocar você como um loucão, né? Acho que todo mundo da música é visto assim, vagabundo. Todo artista sofre preconceito por ser artista, né? E como Eu não preciso te explicar, né, brother? E como você vê o funk no futuro? O que você acha que vai acontecer com ele? Eu acho que eu tenho certeza que se a gente mantiver esse ritmo que a gente está mantendo de trabalho, né, a gente vai chegar no patamar que o reggaeton tá hoje, e o mumbaton, sacou? Então eu enxergo o funk fazendo parte também do pop mundial, como é o reggaeton e o mumbaton e outros estilos também. Mas o que eu enxergo hoje, que é uma moda mundial, é o reggaeton e o mumbaton, né? E você vê mais outros, que você tem essa linha de humor com funk. Que a gente tinha muito isso, ainda mais no Rio, é uma coisa mais divertida, e aos poucos você vê que foi se perdendo um pouquinho, eu acho. Essa é a minha concepção. O que você acha disso? Você tem gente ao redor que você gosta, que você curta, que você... Cara, tem muita gente, principalmente o carioca é muito sacana. Então já é da gente fazer graça, fazer piada das coisas. O funk, né, existem muitos desavisados que acham que o funk é protesto, apenas isso, né? No funk tem protesto, no baile funk tem protesto, só que o nosso som, ele não vem de protesto, é de uma vertente do rap que não era protesto, que é o Miami Bass, e também o Freestyle Melody, né? Que é a mesma coisa, que é uma vertente do Miami Bass, é uma vertente da subvertente. Uma falava de amor e a outra falava de sacanagem, de piada, de coisas alegres, de dança, de mulherada, de bebida, até drogas. Então, a nossa origem é disso daí, não é do protesto, né? No Rio veio o Miami Bass e para São Paulo foi o rap de protesto, né? A batida de Miami veio pro Rio, tem tudo a ver com a gente, né? Uma cidade tropical, praia. Nós fomos os maiores consumidores dessa vertente do rap, né? Mais do que as próprias pessoas da Flórida, né? Foi o Brasil e o Rio de Janeiro. Então a nossa origem vem já disso. A nossa identificação com esse estilo de música já é genético e cultural, entendeu? Já está no nosso sangue de ter abraçado isso por causa disso. Então a gente
sempre fez música de sacanagem, de zoeira. Eu esqueci de citar também aqui, mas um grupo que eu me identificava muito era o Movimento Funk Clube. E, e o som dos caras era isso daí. Era putaria, era sacanagem, era zoação, era alegria, entendeu? Então eu fico abismado quando eu ouço alguém desavisado falando sobre, mas os funks de antigamente, pô, esses funk de hoje em dia, pô, mas essa putaria sempre existiu, entendeu? Só que era algo mais restrito, né? Quando ia pro grande público, ia uma versão light, remasterizada, inclusive, não era algo tão underground como o que se tocava no baile funk, pô. Eu ainda cheguei aí pra baile funk com o meu MD, com as batidinhas ali. Nem CD, MD. Porque nem adiantava eu levar o CD, porque o DJ também não tinha o equipamento de CD, era o MD. Então era muito mais difícil de uma música se espalhar, sair do baile funk e ir para um público, ou até a mãe de um funkeiro que não vai para um baile funk, ela escuta o que está tocando na rádio. Então o que ela escutava era a versão limpa, entendeu? Então essa putaria sempre teve, brother. Você sabe muito bem. E essa putaria, essa zoação, essa piada, o funk sempre teve. Ele vem do Miami Bass, e no Miami Bass as letras eram todas essas que a gente fala até hoje. Entendeu? Então é isso. Hoje em dia existe muito o modismo, né? O que está pegando, e os artistas precisam sobreviver e tentam se adaptar e fazer aquele estilo ali que está funcionando, entendeu? E daí esse outro lado da graça, do humor, vai sendo esquecido também. Mas assim, eu faço tudo quanto é tipo de música, né? Eu não me privo de ficar só nessa coisa do humor. Mas quando eu tô inspirado e vem uma música engraçada, eu me sinto muito bem, fico muito feliz. E as últimas músicas que eu tenho feito tem saído do jeito que eu quero, aquela sacanagem, aquela piada marota e o batidão bem pesado do funk. Então tem muitos artistas que ficam também com medo, né, de fazer só uma música engraçada e ficar só ali na internet. Entendeu? Acho que a gente tem que fazer música, fazer sem pensar. Eu tenho lançado muitas músicas e eu fico com um pensamento assim, porra, pode não estourar, mas se eu morrer, essa porra vai ficar aí na internet. Talvez um dia alguém pode dar um play nessa porra aí, fazer um remix e explodir, e tá ali meu legado, entendeu? Então acho que é muito medo também dos artistas, porque você ouve muito, porra, maneira, você mostra a música pra pessoa, dá gargalhada, o DJ, pô, mas, pô, pra baile eu acho que, né, vem aquela resposta, pra baile eu já não, pô, não sei, muito boba. Então é do artista também, né, eu acho que, porque inspiração e vivência não falta, isso pra gente aqui do Rio, isso a gente tem, o que mais tem é de inspiração para fazer música engraçada, zoeira. E isso funciona no show, pô. Se você for num show do Gorila, você vai dar risada pra caralho, né? Então, isso não impede. Então é você saber unir o que você gosta de fazer, no meu caso, a música engraçada, tentar adaptar ela pro atual, né? Se reinventar sem perder a sua característica. É claro que em muita música não parece que sou eu, né? Tem música que eu tô muito romântico, tô muito, sei lá, cafajeste, mas a gente tem que fazer música, né? A gente gosta de fazer música, tem que fazer música, meu irmão. Vem a inspiração, canetou, gravou e já era. Eu não vou ficar me privando, né? Vem uma ideia boa ou passar para um outro artista que eu acho que se encaixa naquela obra que eu fiz, ou um outro artista que não está acostumado a gravar aquilo, mas fez, né? Eu acho que a gente não pode ficar se privando de arriscar, entendeu?
E você faz música para outros artistas? Já fez? Eu acho que eu faço para gravar com outros artistas. E também já, talvez, coisas que eu já tenha gravado e depois não rolou comigo e eu passar para outro gravar. Mas eu não sou muito de compor para os outros. Sou mais compor para mim, compor com alguém ou gravar de outro compositor, né? Eu também não me privo de gravar outra composição que não seja minha, entendeu? Sim. Se eu ver que minha voz meu timbre combina com aquilo ali e eu vou conseguir cantar no meu tom e a música não vai sair do original da obra do cara, eu gravo, entendeu? Se eu me sentir bem, se eu ver que vai ficar legal, se eu ver que essa música aqui tem que cantar num tom muito alto, não vou conseguir, não tenho a potência vocal para isso, e talvez se eu tivesse também não ficaria legal. Aí eu não gravo. Eu acho que o artista também, quando ele chega no sucesso, eu acho que ele tem que abrir também a mente para isso, né? Gravar obras que não sejam dele também, né? Até porque o mercado pede que você faça muita coisa. O público pede, né? Além das coisas passarem muito rápidas, o público pede. Te cobre aí as músicas. Às vezes você está se matando fazendo um monte de coisa, lançando, e a internet, né? Os algoritmos não colaboram e não fazem com que aquela coisa não chegue para a pessoa. Na verdade, ele está perguntando para você, e aí, as músicas famosas? Exatamente. E as músicas famosas. Mas assim, a cobrança é essa. Se você lança a música e estoura, o público quer que você estoure outras e faça mais. Então, você tem que fazer música. E eu não acho um erro isso. Hoje em dia, quanto mais obras você tiver, com qualidade, é claro, não sai fazendo qualquer coisa para lançar no desespero, né? Se você tá fazendo coisas de qualidade, eu acho que você não tem que guardar, tem que fazer e botar para frente, porque amanhã você pode morrer e já era. Pelo menos grava tudo, vai no estúdio, grava tudo e deixa numa nuvenzinha lá tudo salvo e manda para alguém. É isso. E se daqui a 100 anos você tivesse que falar para uma pessoa assim, para você uma música, um funk, para essa pessoa escutar daqui a 100 anos, qual música você escolheria? Minha? Qualquer. Meu irmão, sei lá, cara. Pode ser a minha nova de trabalho? Pode. Porra, você nem ouviu minhas músicas novas. Você tem que entrar no SoundCloud novamente. Diz a música. Qual é a música? Vanessa, pode fugir de mim, mas não foge das minhas punhetas. Vanessa, pode fugir de mim, mas não foge das minhas punhetas. Vanessa. Maromba, muito obrigado. Tamo junto.